E começa agora mais um ABCD Net News Entrevista. E o prazo para entrega e apresentação das declarações do Imposto de Renda de 2013 está chegando ao fim, hein? Dia 30 é o prazo final para que pessoas físicas possam declarar junto à Receita Federal seus bens e entrar em conformidade com o governo brasileiro. E para entender melhor como funciona este processo, o ABCD Net News Entrevista de hoje recebe o diretor tributário da Confirp, Wellington Mota. Boa tarde, Wellington, tudo bem? Boa tarde, Manuel. Falar no microfone. Manuel. Satisfação estar aqui no seu programa é para tentar tirar algumas dúvidas aí sobre o imposto de renda para quem ainda não apresentou a declaração. Primeiro eu quero agradecer a você e a todos os telenautas. Participe do Linha ao Vivo, que é a ferramenta que você encontra aí debaixo do nosso novo portal com novas mudanças. Faça a sua pergunta, seu nome, que o Wellington aqui está ávido para falar sobre os problemas de imposto. Imposto de renda dá dor de cabeça, né? Todo mundo tem medo um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, rapidamente, da sua profissão, um pouquinho de você. Olha, eu sou formado em Direito, pela Faculdade de São Bernardo do Campo, obviamente, aqui perto, e também em Ciências Contábeis. Sou pós-graduado em Direito Tributário. Atualmente eu tenho o cargo de diretor tributário na Confirp Consultoria Contábil, em São Paulo, aqui na Zona Sul, região do Jabaquara. E a gente tem aproximadamente 1.000 clientes, mais de 300 colaboradores que trabalham no nosso escritório, e todos os anos a gente tem muitas, mas muitas declarações de imposto de renda para fazer, e sempre tem um grande número que deixa sempre para a última hora e acaba tumultuando um pouquinho, mas parece já fazer parte, né, da cultura do brasileiro deixar para a última hora. E a gente tem lá todos os tipos de problemas, complexidades, e a gente tem uma experiência razoável na elaboração da declaração do imposto de renda. Wellington, por que será que o brasileiro, por que será que você, brasileiro, e como eu também, que está nos assistindo, por que será que o brasileiro deixa tudo para a última hora, principalmente no caso do imposto de renda, hein? Pois é, eu também gostaria de saber qual seria essa resposta. Nós temos notado que poucas pessoas, poucos contribuintes são organizados de deixar tudo pronto, né, toda a documentação pronta. Principalmente as mulheres são um pouco mais organizadas, não me pergunte também por quê. Ah, são. Eu vejo pela minha noiva. Mas é normal, às vezes, a necessidade de informações que dependem de documentação, como contrato de compra e venda, de imóveis ou de automóveis, ou às vezes cálculo de ganho de capital para quem faz compra e venda de imóveis ou compra e venda de ações. Às vezes depende sim de algumas informações que não chegam em tempo hábil, então a pessoa acaba deixando por último. Talvez as pessoas um pouco se descuidam e deixam por último, mas tem uns motivos sim de dificuldade de encontrar documentos. Eu pergunto ainda para você, o que é e para que serve a declaração do imposto de renda? Pois é, Manuel. Todo cidadão, todo contribuinte está obrigado a prestar contas para a nação, para o país onde vive, né? Todos nós somos cidadãos, contribuintes, e temos que pagar impostos. E a administração tributária, nós estamos falando da Receita Federal, obviamente, tem o papel de fiscalizar, de acompanhar a arrecadação tributária. E para que isso ocorra, é necessário que se crie essas chamadas declarações, né, também chamado na linguagem jurídica de deveres instrumentais, que são as chamadas declarações que os contribuintes têm que entregar anualmente. E é através da declaração que o fisco consegue identificar se o contribuinte pagou corretamente o imposto, ou se pagou a mais, né, porque às vezes há casos de restituição. E como cidadão, todo mundo tem a obrigação de pagar o imposto. Obviamente, algumas pessoas, né, existe a chamada, o princípio da progressividade, algumas pessoas estão dispensadas em função do valor do rendimento tributável. Mas a lei é que estabelece quem é que está obrigado e quem não está. Aí eu pergunto para você, Wellington, como realizar corretamente a declaração do imposto de renda? Pois é. Inicialmente, a gente costuma dizer, antes de responder a sua pergunta, que todo cidadão que está obrigado a entregar a declaração deveria criar uma pastinha anualmente e colocar nessa pastinha toda a documentação necessária para, quando chegar no mês de abril, ou até antes de abril, né, em março, já tiver tudo fácil, tudo pronto para elaborar a declaração do imposto de renda. E que documentos são esses? São todos os documentos necessários para a entrega da declaração. Vamos falar primeiro de rendimentos, informe de rendimentos, né, com os comprovantes de rendimentos. Extrato de bancos, ou melhor, informe dos rendimentos financeiros, o informe de rendimentos de onde a pessoa trabalha ou onde a pessoa é sócia,
Basicamente, esses informes de rendimentos, que são os rendimentos da pessoa, geralmente os contribuintes têm acesso somente a partir do mês, final de fevereiro, onde as empresas entregam um documento chamado DIRF, e aí transmite para o fisco quanto cada um ganhou, quanto cada um recebeu de rendimento durante o ano anterior. E somente em fevereiro que é o prazo final para que as empresas apresentem essa declaração. E também, além desses informes de rendimentos, o contribuinte deve guardar lá todos os documentos comprovantes de despesas que ela fez durante o ano, para poder lançar na declaração. Que documentos são esses? Despesas médicas, despesas com dentistas, pagamento de pensão pagamento também? de pensão, que geralmente a pensão já vem descontado do salário, então isso já vem no informe de rendimentos, mas se tiver que pagar uma pensão para quem é autônomo, por exemplo, tem que separar, guardar os recibos, despesa com dentista, despesa com escola das crianças, enfim, com instrução, e todos os demais documentos necessários que são dedutíveis na declaração do imposto de renda. Uma vez guardando essa documentação, fica mais fácil, você consegue entregar a declaração antes e, se tiver imposto a restituir, será um dos primeiros da fila. Mas você perguntou o que é bom, o que é importante, o que é necessário para declarar corretamente. Olha, basta pegar as informações, os informes de rendimentos, transcrever os dados corretamente, com bastante atenção. Não pode haver erro, nem mesmo de centavos, porque se houver erro de centavos, vai para a malha fina, ou seja, a declaração fica retida e se tiver imposto a restituir, não vem, fica bloqueado. Muitas vezes, malha fina não significa que tem que pagar imposto. É alguma inconsistência, pode ser que seja inconsistência, pode ser que não. Mas é só ter bastante atenção, não esquecer de lançar nada, se teve ganho de capital de venda de imóveis, lançar tudo corretamente, recolher o imposto, prestar bastante atenção. Nas declarações mais complexas, nós sempre sugerimos a busca de um profissional, de um contador, de um advogado, para poder auxiliar na elaboração da declaração. Já que nós estamos falando da malha fina, como não cair nesta famosa malha que o leão vem nhau e a bocanha? Como não cair? O que é, como você disse, como é que a gente faz para não cair na malha fina? Então, a malha fina é apenas um sistema que cruza dados e ela identifica se há alguma divergência entre as declarações prestadas pelo contribuinte, né, pelo cidadão, e as informações que já estão no banco de dados da Receita Federal, porque a Receita Federal exige previamente que as empresas enviem uma declaração, né, chamada DIRF, onde informa o valor dos rendimentos de cada contribuinte, de cada empregado, de cada sócio, de cada profissional autônomo que prestou serviço para aquela empresa. Então a Receita Federal, na maioria das vezes, já tem essas informações. Só não tem as informações, por exemplo, de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, que as pessoas físicas não estão obrigadas a informar para a Receita Federal. Mas a maioria das informações já estão disponíveis lá no site, no sistema da Receita Federal, que recebem vários tipos de informações, como, por exemplo, a DIRF, que as empresas entregam, né, no mês de fevereiro, que informam o rendimento, o imposto retido, desconto de INSS, essas coisas todas. Tem outros documentos também, uma declaração que os estabelecimentos de saúde entregam, chamada DMED, Declaração de Serviços Médicos, para declarar quanto cada contribuinte gastou naquela entidade, naquele estabelecimento, para que os contribuintes não saiam lançando o valor que queiram, né? Então tem esse cruzamento também. Tem outras declarações, por exemplo, quem recebe aluguéis, as imobiliárias e as empresas também estão obrigadas a enviar uma declaração chamada DIMOB, informando quanto cada proprietário de imóvel recebeu de rendimento de aluguéis, e tudo isso vai para a base de dados da Receita. Uma vez estando lá, eu tenho que informar as informações e tem que bater. Quando não batem, quando há divergência de valores, inclusive de centavos, fica retido, fica com alguma inconsistência, ou seja, alguma incorreção que a gente dá o nome de malha fina. Essa incorreção pode ter originado de vários motivos. Pode haver erro no preenchimento, pode haver, por exemplo, eu posso lançar os pais, os avós, os bisavós como dependentes e esquecer de lançar o rendimento deles, porque se eu lançar o dependente, eu tenho que lançar a renda dele também. Às vezes o dependente é um filho que já está estudando, que está fazendo estágio, eu lanço o filho, porque a lei permite até 24 anos, e depois eu esqueço que está fazendo estágio, esqueci de lançar a renda, também vai para a malha fina, e aí, uma vez lançando o rendimento dele, pode ser que dê imposto a recolher. Mas são vários os motivos. E para evitar ficar na malha fina, o contribuinte tem que ficar bastante atento. Não pode esquecer de lançar nenhum rendimento seu, nem dos dependentes.
e tem que lançar corretamente com bastante atenção para que não haja nenhum erro no momento da digitação dos dados para enviar para a Receita Federal. Nós estamos com o Wellington Mota, ele que é advogado, contabilista, contador e diretor tributário da Confirp, ele que tem toda a competência e o know-how. Eu ia falar para vocês, procure sempre um contador nessa fase de janeiro até abril na época do imposto de renda, porque você pode ficar aí com a cabeça ou ficar que nem eu, perder os cabelos, não é verdade? Então fique esperto, porque esse especialista vai estar ao seu lado e tudo que for documentação que puder ajudar é importante. E a maior dificuldade, hein? Qual que é a maior dificuldade encontrada na hora de declarar o famoso IR, o imposto de renda? Olha, isso vai depender das informações que cada contribuinte tem. Quem compra e vende imóveis, por exemplo, quem vendeu imóveis e teve lucro, porque o imóvel geralmente ele não se desvaloriza, né? A cada ano ele se valoriza. Então eu paguei, por exemplo, R$100 mil na aquisição de um imóvel e vendi por 150, eu tive um ganho aí de 50. Sobre esse ganho de 50, incide 15% de imposto de renda e eu tenho que pagar esse imposto até o último dia do mês seguinte ao mês que eu recebi. Obviamente que se for o único imóvel, tem isenção. Se for a venda do único imóvel, tem isenção do IR, mas para quem tem mais de um imóvel, não tem a isenção. E muitos contribuintes não sabem que tem que pagar o imposto de renda. Então, aí quando chegam os documentos para fazer a declaração, cadê a guia paga do imposto? Não há. Tem que fazer o cálculo, pedir informações, qual foi o custo de aquisição, qual foi o valor da venda, quais foram as condições, se recebeu à vista ou a prazo. E a depender de cada situação, você vai ter que fazer o cálculo do imposto retroativamente com os acréscimos legais, né, multa e juros. E isso às vezes dificulta a elaboração da declaração. Para quem compra e vende ações também, é um pouco complexo. Tem que pegar o informe de rendimentos da companhia corretora, né, de valores, também é complexo. Mas assim, quem tem uma única fonte de renda e quem tem poucas despesas, não há muita dificuldade. A maior dificuldade mesmo é relacionar ou disponibilizar a documentação para que seja feita a declaração. E a dificuldade vai depender muito da informação de cada cidadão, de cada contribuinte. Muitas pessoas se confundem na hora de fazer a declaração de imposto de renda. O que você destacaria, Wellington, assim, de mais dificuldade ou assim que as pessoas têm mais dúvida na hora da declaração, quando lhe procuram, seja seus clientes, seus amigos, enfim, qual que é? As dúvidas maiores, Manuel, estão relacionadas principalmente àquelas pessoas que estão declarando pela primeira vez. Ou, geralmente é isso. As pessoas que estão declarando pela primeira vez ou as pessoas que elas mesmas elaboram sua declaração. Quando surge um fato novo, quando ela lança uma única fonte de renda, um único rendimento de uma única fonte pagadora, é relativamente simples o preenchimento da declaração do imposto de renda. Mas a partir do momento que ela vende um imóvel, compra um veículo, vende outro, aí começam a surgir as dúvidas, como é que eu faço para lançar? Eu peguei um empréstimo para fazer um financiamento no banco para comprar um imóvel, e aí esses detalhes não são comuns. Então surgem muitas dúvidas. Esses são as principais dúvidas que os contribuintes têm, principalmente quando tem compra, venda de automóveis ou compra e venda de imóveis. Basicamente são essas as principais dúvidas. Se você, por exemplo, tiver a pessoa que tem uma dificuldade, você, telenauta que está nos assistindo, a pessoa que tiver uma dificuldade, a quem ela pode recorrer nessa hora? Quando ela tem muita dificuldade, o contribuinte? Olha, sempre indicamos a procura, a busca de um profissional, um contador, obviamente, que é o mais fácil de encontrar, ou um advogado, quando a declaração realmente requer mais cuidados, porque às vezes tem contribuinte que tem aplicações ou conta bancária no exterior, ou tem ações no exterior, e aí começa a ficar um pouco mais complicado. Por exemplo, contribuintes que têm participação, é dono de empresa, que acaba vendendo a empresa, tem ganho de capital sobre o ganho das cotas, porque quando você constitui uma empresa, você investe um capital, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, e aí quando você vende a empresa, depois de alguns anos, ela tem um valor de mercado e você vende isso por 10, às vezes 100 vezes, por um valor 100 vezes ou 1000 vezes maior do que o capital. E aí tem que calcular o ganho de capital. Então, nessa hora, é complicado. Por quê? Porque depende de como foi feito o negócio, como foi elaborado o contrato. Então, tudo isso interfere na hora de elaborar a declaração.
Quem tem rendimentos do exterior também é um pouco complicado, porque depende muito de acordo internacional para evitar dupla tributação, para verificar quais são as regras desse acordo, o que eu posso abater aqui, o que eu não posso, porque se eu tenho um rendimento do exterior, eu pago impostos no exterior. Às vezes é permitida a compensação no Brasil, às vezes não. Vai depender se houver acordo entre o Brasil e aquele país onde eu tenho empregado aquele capital ou aquele rendimento. Olha, tem esse problema da dupla tributação. Como é que fica em relação a quem declara imposto de renda? Tem problema, não tem? Como é que fica? Para o telenauta ele fica meio confuso, né? Se ele tiver essa dupla tributação, como é que fica essa situação, Wellington? Veja só. Até para entender melhor. Veja só, eu não queria entrar muito aqui nos detalhes técnicos, mas eu sei, mas eu vou tentar simplificar. Existem os princípios da universalidade da renda, princípio da progressividade e da generalidade. São 3 princípios constitucionais do imposto de renda. São 3 princípios constitucionais acerca do imposto de renda. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho a residência fiscal no Brasil, moro no Brasil, então eu sou contribuinte no Brasil. Pode ser que eu prestei um serviço para uma empresa que está na Argentina, em algum país da Europa, Estados Unidos, qualquer outro país, e a fonte pagadora, a pessoa que vai remeter esse dinheiro de lá para cá, vai descontar uma parcela de imposto de renda que muitas vezes é obrigatória naquele país de onde é remetido o rendimento. Por exemplo, se uma empresa do Brasil contrata uma pessoa física, um advogado, um engenheiro, um arquiteto que mora lá nos Estados Unidos, no Canadá, qualquer outro país, no momento da remessa, vai ter que descontar do valor remetido 25%. Então, se era, por exemplo, 50 mil, 25, vai remeter só 40. 10 mil vai ficar retido no Brasil, vai ter que fazer um pagamento, um DARF e recolher no Brasil. E aí tem que ver, a pessoa que mora lá, ele recebeu o rendimento líquido. Se o Brasil tiver um tratado internacional com aquele país, ou melhor, se o país permite a dedução do imposto de renda, geralmente tem que haver o chamado acordo internacional, né, que são os tratados, para que ela possa abater esse imposto que foi pago no Brasil, para que não haja a chamada bitributação. Por quê? Porque esse rendimento vai sofrer tributação novamente lá, pelo valor cheio. Então, ela tem que verificar a analisação, e aí é um pouco mais complexo, tem que verificar se há tratado internacional entre o Brasil e aquele país, para poder abater. Só para te explicar rapidinho, Brasil e Estados Unidos, por exemplo, não existe tratado internacional. Olha aí, você que for contratar. Mas existe a chamada reciprocidade de tratamento. Então, mesmo não tendo tratado, uma pessoa que recebeu rendimento de lá para cá, foi descontado, foi retido o imposto de renda nos Estados Unidos, ela pode automaticamente abater o imposto de renda que foi pago lá do imposto de renda no Brasil. Por quê? Porque assim também é lá nos Estados Unidos. Se eu remeter para os Estados Unidos algum rendimento, eu tenho que descontar 25% do imposto de renda para o Brasil. E a pessoa que mora lá nos Estados Unidos vai ter que pagar de novo lá. Para que não haja bitributação, ela pode abater esse imposto de 25% que foi pago no Brasil. É meio confuso, mas é mais ou menos isso. O importante é você que está nos assistindo, meu amigo, minha amiga telenauta, é andar direito com o leão. Você está andando direito com o leão, Ed Paulino? No imposto de renda? Não está. Ei, Ed Paulino. E o Marquinho? Marquinho, está andando direito com o imposto de renda também? E o leão? O pessoal fala assim, cabe pena a pessoa que não declara imposto. Quais os problemas? Quem não declara imposto de renda? Quem é um sonegador, não declara imposto de renda? O telenauta pode perguntar, mas será que o Wellington... Fala pra gente, quais são os problemas, quais são as futuras dores de cabeça para quem não declara o imposto de renda? Então, nós temos primeiro que ver se a pessoa está obrigada a declarar ou não. Eu trouxe até aqui uma cola. Está obrigada a declarar quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 24.556,65. Essa é a primeira regra, tem mais 6 ainda. Quem teve rendimentos isentos acima de 40 mil, que são rendimentos isentos. Lucro de empresa, quem sacou o fundo de garantia, quem recebeu o seguro-desemprego, são chamados rendimentos isentos, são os que eu estou me lembrando agora. Rendimentos tributáveis, né, são salário, prolabore, rendimento de aluguéis. Esses são os rendimentos tributáveis que, se o valor foi acima de 24.556, obriga uma pessoa a declarar. Se recebeu rendimento isento, lucro de empresa, por exemplo, acima de 40 mil, também está obrigado a declarar. Se a pessoa possuía imóveis, ou melhor, bens e direitos, né, porque inclui imóveis, acima de 300 mil, também está obrigado a declarar. Quem teve ganho de capital na venda de imóveis, mesmo que o valor não atinja esses valores que nós acabamos de falar,
de renda, também está obrigado. Então, a pessoa, ou ela está obrigada ou não, a depender da situação. Se ela estiver obrigada, existe uma multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, 1% ao mês. Só que tem um limite de 20%. Se a pessoa ficar 5 anos sem entregar a declaração, é 1% ao mês, limitado a 20% do valor do imposto devido. Muitas vezes a pessoa sofreu desconto do imposto, não declarou e tem imposto a restituir. Nesse caso, ela pode sofrer a multa, sim, de 1%, mas tem alguns casos que a multa mínima é de R$ 165,74 quando não há imposto a pagar ou quando o valor do imposto, esse 1%, for menor que 174. Então, resumindo, tem os casos em que a pessoa não está obrigada a declarar, nesse caso não tem multa. Mas se a pessoa estiver obrigada a declarar, e como é que eu sei? Eu tenho que analisar os meus rendimentos. A Receita Federal sabe primeiro do que nós, porque as empresas já mandam essas informações, né? Então, se eu estou obrigado a declarar, eu estou sujeito a essa multa de 1%, limitada a 20% do total do imposto devido, que eu tenho que entregar de qualquer jeito, e essa multa virá, geralmente, no momento que você faz a declaração, mesmo fora de época, o próprio programa já gera o DARF para pagar, e o contribuinte tem que recolher essa multa, senão fica lá pendente, vai para a dívida ativa e pode causar problemas. Na semana passada, no meu noticiário, durante o Net News Entrevista Segunda Edição, a Receita Federal ela alerta para que as pessoas entreguem a declaração o mais rápido possível. E não deixem para a última hora, porque o problema como é que a gente fala? O sistema fica carregado, o sistema da Receita Federal. Então eu queria até que você frisasse, Wellington, em relação a isso de não deixar para a última hora. Dá um problema sério, se a pessoa não entrega dia 30, deu um problema no meu computador, eu tenho até a meia-noite, ai Jesus, é meia-noite e 5. O que eu faço? Wellington, responda aí para o telenauta que está ávido para saber. Olha, nós recomendamos não deixar para o último dia, porque problemas de toda ordem podem ocorrer. Pode dar problema no computador, a internet pode cair na hora de transmitir, o site da Receita pode ficar congestionado em função do número excessivo de declarações sendo transmitidas. Vários problemas que podem ocorrer. Às vezes você pode deixar para a última hora, não consegue um documento. Então, assim, quem tem dificuldade de juntar documentação ou quem está com problemas, procure não deixar para o último dia, procure não deixar para a última hora. E se tiver que entregar, mesmo faltando documento, que procure entregar. Nós não sugerimos fazer isso, entregar incorreto ou incompleto. Mas às vezes é melhor entregar incompleto dentro do prazo do que ficar sujeito a uma multa. Porque passou da meia-noite, já está sujeito à multa. Já Elvis, como exatamente. Quanto que é a multa? Então, a multa mínima, para quem não tem imposto a pagar, ou para quem tem um imposto pequenininho, é de R$ 165. Mas, na verdade, o valor da multa é de 1% sobre o valor do imposto de renda. Esse 1% é calculado a cada mês de atraso. Então, 1%, se ficou 2 meses, 2%, 3 meses, 3% e assim por diante. Aí tem um limite, até no máximo 20% do valor do imposto devido. Mas a multa mínima, na maioria dos casos, é de R$ 165,74. Por isso você, meu amigo, minha amiga telenauta, fique esperto, fique ligeiro. Viu, Priscila? Você já entregou, Priscila Rosa, seu imposto de renda? É, a Priscila milionária aí. E as pessoas que não querem declarar todos os bens, por exemplo? O senhor sabe que tem, a gente tem que perguntar, porque o telenauta tá ávido para saber. Às vezes muita gente fala, Wellington, eu não vou declarar, eu sou um cara tipo Silvio Santos muito bilionário, tenho umas contas lá nas Caimãs. Como é que o senhor Maluf, como é que fica essa situação aí, Wellington Mota? Olha, é complicado você deixar de declarar um bem porque você pode estar omitindo o patrimônio. Tem pessoas que fazem isso, você sabe de muitos casos. E aí, como é que fica? Alerte aí os telenautas. Veja só, tem previsão na lei de penalidades, a multa é de 20%, tem penalidades de outras naturezas, por exemplo, se eu não lançar uma despesa com o dentista, porque eu estou obrigado a lançar. Eu contratei um arquiteto para fazer a planta da minha casa, paguei R$20 mil. Eu tenho que lançar essa despesa, eu tenho que informar o CPF dele. E existe previsão no regulamento do imposto de renda que se eu não declarar, a multa é de 20% sobre o valor da despesa que eu tive não lançada. Então 20% no caso de 20 mil, daria R$4 mil. Eu tenho que pagar. Teria que pagar essa multa, mas se a Receita Federal descobrir, que é muito complicado descobrir, porque a Receita Federal não sai na casa batendo na porta de cada um, informando, é complicado, né? Mas não façam isso. Não façam isso. Pela lei, todas as despesas, todos os valores que eu pago para pessoas físicas, aluguéis, dentistas,
fisioterapeutas, Não importa. psicólogos, eu tenho que declarar como despesa. E existe penalidade para despesa não informada, tá? Embora raro a Receita Federal fiscalizar isso, é passivo de multa de 20% sobre o valor da despesa. No caso de patrimônio, não tem claramente uma multa expressa na legislação de qual que é a multa se você omitir ou ocultar patrimônio. Tá? Mas pode recair em outras penalidades a interpretação do agente fiscal de ocultação de patrimônio. E aí vai ficar a cargo da interpretação do agente fiscal. Eu quero agradecer muito a presença do diretor tributário, Wellington Mota, que veio aqui explicar sobre o imposto de renda. Wellington, Deus ilumine e guarde na sua volta para São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, foi uma satisfação muito grande participar. Rapidamente, você tem algum e-mail lá? Tem o Cofirp, www.cofirp.com.br. Quer deixar um telefone rapidinho? Tem o telefone 50783000. 50783000, o DDD 011 São Paulo. Tá aí, Confirp, Wellington Mota, diretor aí tributário. Obrigado, Wellington. Tudo de bom e que muitos impostos de renda aí para os seus clientes e que você sempre faturando, tá certo? E obrigado. Eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga telenauta. Nós vamos encerrando aqui o nosso ABCD Net News entrevista. Muito obrigado, excelente final de semana e fique com Deus. Acompanhe a nossa programação. Segunda-feira eu volto às 17h e ao meio-dia na Flávia Quitério. Beijo, fui. Tchau, tchau.